Sejam todos bem-vindos a mais um episódio no nosso canal Momento Católico. Hoje nós vamos conhecer uma pessoa que está para entrar no convento e sempre foi ali do Vila União. Hoje nós vamos receber Luana. Tudo bem, Luana? Tudo bem, Verinha. Alegria estar aqui hoje. Luana, e onde foi que você nasceu e onde você mora hoje? Eu nasci em Fortaleza mesmo, né? Atualmente eu estou morando em Minas, né? Estou aqui de férias, passando rapidinho, porque logo, brevemente, eu já estou entrando para o convento. Luana, a gente conversando aqui um pouco antes, a gente relembrando nossa história, a gente está em 2024, mas eu conheço a Luana mais ou menos desde o final de 2011, principalmente 2012. Isso. Eu sempre vi a Luana ali como coroinha, sempre vi ela na igreja, ajudando em várias coisas ali na igreja, participando do Vinde a Mim, né? Uhum. Luana, sua família é de formação católica? Não, minha família não é de formação católica. São pessoas muito tementes a Deus, né? Tem muita fé em Deus, mas não seguem um ritmo, né? Não vão à igreja sempre, às vezes vão no domingo. Minha avó vai, né? Até que tem minha avó fielmente. Minha mãe também vai algumas vezes, mas não faz parte assim concretamente da igreja. E você, certo? Para querer ser hoje freira, em que momento você começou a frequentar mais a Igreja Católica? Na verdade, eu conheci a Igreja Católica em 2010, que foi onde eu me interessei em fazer a primeira Eucaristia. E desde então, logo depois que eu fiz a primeira Eucaristia, eu já ingressei, né, como coroinha na paróquia Jesus Maria e José, a melhor paróquia, tá, gente? E aí fui coroinha, depois participei da liturgia, também ajudando no comentário, leitura. E também fiz parte da comunidade Vinde a Mim, que me ajudava nesse processo de oração, em tudo. E, Luana, eu me lembro que o Padre Marcos, né, às vezes ele gosta assim de lançar um desafio. Uma vez, no Sábado Santo, ele colocou cada leitor e cada cantor também para decorar o seu texto, a sua leitura, né? Sim. E o seu cântico ali, sem precisar ficar lendo, nem acompanhando, né, o missal, né? Isso. E eu me lembro que você foi uma das pessoas que fez a leitura, né? Foi. Da palavra decorada, não foi isso? Como é que foi aquilo dali, Luana? Nossa, foi uma experiência única, né? Foi desafiante, obviamente. Mas, se eu não me engano, foi Isaías alguma coisa, não vou lembrar. Era uma leitura grande. Inclusive, ali no meio do negócio teve uma pessoa, morador de rua, que se meteu logo na frente da missa, então acabou que eu esqueci, mas no momento, depois deu para dar continuidade, deu tudo certo. Certo. E, Luana, assim, para você ter essa vocação hoje, eu me lembro que você participava muito da igreja, mas desde sempre você quis ser freira, ir para um convento? Não desde sempre, porque apesar de ter ingressado muito nova na igreja, eu só tive contato diretamente com a vida religiosa em 2013, 14, acredito, que foi através das irmãs Filhas da Pobreza do Santíssimo Sacramento, né? Elas são conhecidas mais como Toca de Assis. Então, foi minha primeira experiência, né? Teve um Natal dos Pobres delas. E como eu fazia parte da comunidade Vinde a Mim, a gente servia, ajudava, né? Nesse Natal dos Pobres. E aí foi onde despertou o desejo, tipo assim, acho que Deus tá querendo alguma coisa de mim, né? Algo mais. E aí foi onde eu tive esse chamado, vamos assim dizer, né? Me senti inclinada para a vida religiosa. E aí, após isso, eu comecei a querer me aprofundar mais. Mas você também teve experiência também de namoro, né? Sim. Me lembro do Romãozinho, né? Sim, tive experiência. Foi uma experiência muito rica também para mim, de namoro. Foi um namoro muito em Deus, né? Porque a gente era coroinha e tudo, graças a Deus, tá? A gente seguiu as coisas tudo certinho. Só que exatamente em um processo de decisão, porque como eu fazia parte da comunidade, a gente tinha um processo que se chamava caminhada, que a gente tinha que passar 3 meses se conhecendo, rezando juntos, para ver se de fato era isso que Deus queria da nossa vida. Você tá falando namoro? Isso, do namoro também. Aí vocês tinham um acompanhamento, então? Isso, a gente tinha um acompanhamento, que era a Josi, a nossa acompanhadora, Josiele.
E aí, quando passasse esses 3 meses, a gente tinha que conversar e ver, né, se de fato era isso que a gente sentia. E no dia, eu estava muito feliz com ele, mas eu não estava em paz no dia da decisão. Era Deus inquietando de fato o coração, né? E eu lembro muito bem no momento que eu fui pra capela rezar, eu falei assim, meu Deus, me dá uma decisão, eu preciso de uma coisa certa, assim, né? Porque eu sempre pensei e continuo pensando que o namoro precisa se namorar pensando no futuro. Não É uma dá? preparação para o casamento. Exatamente, é uma preparação para o casamento. Então eu não queria namorar de qualquer jeito, né? E então eu lembro que eu fui pedir para Deus uma resposta. E aí Deus me deu a passagem de Isaías 54. E em uma estrofe lá falava assim, que o teu esposo é o teu criador, Senhor dos exércitos. E desde então, para mim, ali foi Deus falando comigo. E eu senti que, ainda mais que Deus queria algo de mim, né? E aí a gente acabou... eu decidi não, né? A gente conversou e tudo. Foi um término muito tranquilo, muito feliz. Ele também ficou muito do meu lado. Por conta que a gente é de Deus, então ele sabe que Deus tem sempre o melhor para nossa vida, né? Só que também depois que eu discerni por isso, a gente chegou a namorar. Né? Porque eu falei assim, não, acho que eu vou voltar, vou querer ficar com ele. Então a gente namorou ali um tempo, só que depois a gente viu que não era isso mesmo que Deus queria. E quanto tempo você passou como coroinha lá na paróquia? Nossa, muito tempo. Eu não vou lembrar exatamente os anos, mas foi bastante tempo. Eu acho que de 2010 a 2014, mais ou menos. E no Vinde a Mim, quanto tempo? No Vinde a Mim, eu acho que mais de 6 anos depois que eu entrei, assim. Aí depois que saiu do Vinde a Mim, Luana, tu foi pra onde? Eu tô querendo tentar aqui acompanhar a tua história. Uhum. Então, como eu falei, teve o desejo da vida religiosa, então eu busquei o vocacional das Filhas da Pobreza, da Toca de Assis. E aí, como eu já estava fazendo um acompanhamento com elas, né? A gente tinha partilha semanalmente, as irmãs nos acompanhavam em oração também. E aí, então, acabou que eu deixei a comunidade, né? Graças a Deus foi um tempo muito frutuoso também. Deixou a Toca de Assis. O Vinde a Mim, né? Certo. É por isso que eu deixei e fiquei com as irmãs, para fazer um acompanhamento, mas porque senão a gente fica perdido, né? Nossa, meu Deus, eu tô num lugar, tô no outro, enfim, acaba que não faz um discernimento correto. E é isso. E atualmente, certo? Que você vai entrar para esse convento. Qual é o nome do convento? Hoje eu vou entrar para o convento Filhas do Coração de Maria. Que fica em? Pouso Alegre, Minas Gerais. E você passou um tempo morando lá, né? Isso. Eu morei a trabalho em Uberaba, Minas Gerais, lá. E aí eu conheci, né, as irmãs através do Instagram. E aí eu entrei em contato com elas. Conheceu, assim, do nada ou foi através de alguma amiga? Na verdade eu tinha uma amiga e ela entrou nessa congregação. Então eu entrei para acompanhar, ver, né, e tudo como era. E aí, no mesmo Instagram tem um link lá do Clube Vocacional. E aí foi onde eu, né, quis ajuda para um novo discernimento vocacional. E aí eu busquei as irmãs. Então, assim, foi um acompanhamento online que eu tive com elas. E como é esse clube vocacional das irmãs? Tô interessada. Você se inscreve no Instagram delas, também? No caso... Qual é o Instagram? Missionárias_Cordemarianas. No caso, você clica lá no link e vai direcionar para o WhatsApp da irmã responsável, né? Hoje é a irmã Gabriela. E aí a irmã, ela te orienta certinho e coloca no grupo. Porque, assim, acontece um dia, né, na semana. Então, assim, tem grupo que é de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, enfim. Porque são várias meninas, graças a Deus, né? São vários jovens, grupos também. São vários grupos. Então, tem jovens, mulheres que se interessam. Para dividir bem, a irmã faz os dias da semana. E você passou quanto tempo nesse grupo? Foi através do Meet, né? Que vocês se encontravam, né? Isso, No caso, o meu grupo ele era o dia de domingo. Então, a gente se encontrava todo domingo às 7 da manhã. Pelo Google Meet, né? A irmã mandava o link no WhatsApp e a gente entra para a irmã dar a formação para a gente. Foi durante quanto tempo? Durante 1 ano, acho que 1 ano e 2 meses, praticamente. Aí chega um dia, eu fico imaginando assim, como é que é, Luana? Aí vai chegar um dia, tipo, no mês de outubro, por exemplo, vamos perguntar se tem alguém desse grupo que se sente vocacionada a entrar lá no convento. É assim que acontece? Ou não?
quando você se sente chamado, você já fala com alguma delas? No meu caso, porque assim, o clube vocacional ele não é diretamente voltado para elas, né? Tem essa particularidade que o clube vocacional ele é de fato para ajudar no discernimento. Então, seja a vida religiosa, seja matrimonial, seja para qualquer outra vocação, a irmã ela tá ali para te ajudar nesse processo de descoberta da vontade de Deus para sua vida. Então, assim, lá já saíram jovens para casar, já saíram jovens para outras congregações. E no meu caso, eu senti, né, de buscá-las, de me aprofundar mais sobre elas. Então, eu acabei pedindo um acompanhamento mais especial para a irmã, para conhecer mais sobre elas. E chega um momento exatamente que a gente fala, irmã, olha, eu tenho o desejo de ingressar, eu quero me aprofundar, eu quero viver essa vida de vocês. E aí, no meu caso, foi isso que aconteceu, né? Eu tive uma conversa com a irmã e aí a gente decidiu que a minha entrada fosse em abril. Certo. Inclusive, quando esse episódio aqui estiver sendo visto por vocês, a Luana já vai estar no convento. Isso, já vou estar lá. Já vai me mandar umas fotos de lá para a gente saber como é, né, Luana? Isso. Luana, e você conhece lá o convento? Não, então, como foi de forma online, eu ainda não conheço. Então, assim, é um novo, né, de Deus para minha vida. Mas, assim, é tudo certinho, já as irmãs mandam fotos, enfim. E tu já tem uma amiga que participa desse convento, né? Isso, eu tenho uma amiga de muita confiança que participa lá. Hoje ela é noviça, né? Foi recentemente a Desirê, a irmã Desirê. Então, assim, estou indo com muita expectativa também, diante de que é um novo, né? Mas também muito feliz. Aí tem uma época para decidir se vai ficar lá mesmo, Luana? Isso, porque hoje eu estou como vocacionada, né? Quando esse primeiro contato de ingressar tem uma experiência de 3 meses. Esse processo de 3 meses, ele é exatamente de identificação, ver se você vai se identificar com aquela realidade. Com o dia a dia, né? Isso, com o dia a dia, com a vida de oração das irmãs. E com a vida de trabalho também. E com a vida de trabalho, né? Porque muitas vezes a gente resume o convento só a oração, só que não é só isso, né? Tem o trabalho de casa, tem o trabalho também limpar, né? Limpar, cozinhar, lavar roupa, tudo isso. E também tem os trabalhos apostólicos, né? Ajudar na catequese, as irmãs lá dão catequese com as crianças, ajudar em alguma coisa que a igreja tenha necessidade. Então aí passa esses 3 meses de experiência, a jovem, juntamente com a sua formadora, tendo o desejo de ficar, né, ela já permanece e entra no processo de aspirantado, que são fases até chegar à consagração. Então, primeiro, são vários momentos, né? O vocacionado. Isso, tem o vocacionado, aspirantado, postulantado, noviciado e a consagração. E de um para outro, o que é que diferencia? Normalmente as formações, né? Quanto mais você passa, mais formações profundas você vai tendo. Tanto no conhecimento de Deus, quanto da própria congregação. Para você entrar lá, tem que ter, tipo assim, para você querer chegar ao ponto de entrar no convento, você primeiro teve que participar por essas formações online, né? Isso. Não pode chegar simplesmente do nada e dizer, eu quero entrar. Não pode, né? Não, assim, normalmente... É estranho, né? Assim, mas, normalmente, a irmã, ela vai querer conversar com essa jovem, porque, assim, a experiência, de uma certa forma, também ela é aberta. Então, se uma jovem, acredito, chegar para a irmã conversar, falar, irmã, eu tenho desejo de conversar, pode ser que a irmã dê a ela a oportunidade de fazer a experiência. Aí você passa mais um ano como... isso. Normalmente o aspirantado, ele é de 6 meses a 1 ano, normalmente. O postulantado de 1 ano e o noviciado de 2 anos. Só que isso também depende de congregações, né? Cada um tem o tempo, enfim, específico. E a veste é uma veste especial? Ou você usa roupas comuns? Ou a veste de freira é só para alguns momentos específicos? Como é, Luana? Não, no caso, quando você entra, você tem uma roupa de identificação, né? Lá nas irmãs Filhas do Coração de Maria, a gente usa saia cinza e uma blusa branca, né? E aí depois você passa para o aspirantado também, a mesma roupa. Quando você vai para o postulantado noviciado, você já usa o hábito,
né? Que é no caso lá é um hábito branco e usa também o véu branco e o cordão de identificação daquela congregação. E é só em Minas Gerais que tem esse convento? Não, a gente tem convento em Minas, né? E tem também em São Paulo e no Rio de Janeiro. São Paulo tem um colégio, se eu não me engano, que as irmãs trabalham, né? Um colégio particular. E no Rio tem... As irmãs auxiliam em hospitais e também em asilos. Porque, assim, o carisma das irmãs tem como, resumidamente falando, né? Tem como carisma, educação e saúde. Então, as irmãs estão nesse meio. Luana, e para as meninas que estão assistindo a gente, né? Que elas estão assim, podem estar assim meio perdidas. Ah, será que eu vou ser freira? Mas eu vou deixar de talvez me casar, vou deixar minha família. E você está deixando tudo isso, né? Sim. Como é que você, assim, pode dar um conselho para a menina que está com medo de assumir essa vocação, Luana? Que ela gostaria de ser freira, mas ela está com esse medo? Eu acho, gente, que tem que seguir com medo mesmo. Deus... Confesso para vocês que também para mim, por ser um novo, dá medo. Só que na medida que dá medo, Deus dá sua graça também. Então, Deus não vai te chamar para nada que seja para sofrer, que seja para ser um martírio para você. Vai ter os seus desafios, mas Deus dá sua graça. Então, assim, segue com medo mesmo. Confia na inclinação do seu coração, porque a inclinação ela é a bússola da nossa vocação. Então, se você sente, se aprofunda, procura e só confia em Deus, Deus faz o resto. Luana, e na sua família tem alguma pessoa que é religiosa também? Algum padre, alguma freira? Não, não tem ninguém. E quando você falou isso para sua mãe e para sua família, o que é que eles disseram? Não, minha mãe chorou. Nossa, vou ficar sem minha filha. Mas minha mãe também me apoia muito, né? E como eu falei no início, também é uma pessoa muito temente, confia muito em Deus. Então ela fica feliz, sente por conta da saudade, né? Mas me apoia muito. Então, assim, já me deu a bênção, então já tá todo mundo feliz. Minha família também, todo mundo se alegrou muito. Hoje em dia é muito raro, né? A gente escolher uma vida assim. Então o pessoal fica admirado, mas rezem. Luana, em relação a essa participação que você teve, né, de conhecer o convento das Irmãs Filhas do Coração de Maria, isso, né? Que foi de uma maneira online, certo? Uhum. Porque aqui, no Momento Católico, a gente está fazendo esses episódios também que são online, né? Sim. Muitas pessoas que estão assistindo, aqui em casa não tem uma plateia. Aqui onde a gente está filmando não tem uma plateia. Sim. Né? É tudo online. E assim, tem muita gente que é da Paróquia Jesus Maria e José que assiste a gente, mas também tem muita gente que não é da Paróquia Jesus Maria e José, que não é, às vezes, nem de Fortaleza e que está conhecendo aqui muito mais, assim, às vezes, os paroquianos, as pessoas que passaram pela paróquia, que a maioria realmente é da paróquia, certo? Sim. E aí eu queria saber de ti essa parte online, né? Porque não é fácil você evangelizar de uma maneira online. Você tem missão online, hoje em dia a gente tem missão online, principalmente por causa da pandemia. Aí muitos, por exemplo, conheceram o padre Marcos Mendes, né? Já vieram lá do canal dos nossos textos com Pedro Siqueira. Sim. Também tem um pessoal que evangeliza em outros canais. Mas, Luana, você querer ser freira a partir, assim, de encontros online, eu acho isso bem diferente, sabe? Uhum. Porque, às vezes, até um grupo, né, não faz propaganda de quando vai ter o seminário, né? Às vezes, um grupo da comunidade, às vezes, se lembra, às vezes, de usar o Instagram, entendeu? Sim. Não consegue fazer, assim, transmitir a sua reunião online. Então, quando a gente vê que tem um convento, né, que tem esse meio aí de conseguir pessoas, até para o seu próprio convento, porque elas fazem um trabalho da pessoa descobrir a sua vocação. Mas naquele meio ali, acaba alguém também, algumas meninas também entrando para o próprio convento, né, Luana? Sim. No teu grupo foi mais de uma pessoa? No caso foi eu e mais outra pessoa, outra menina. Porque muita gente, Luana, hoje em dia, tá ali em casa, dentro de casa, às vezes vendo aquelas séries online, assistindo missa,
Mas ser pescada, certo, Luana? É uma maneira assim bem diferente. Porque também você teve experiência de ter passado, tanto pelo trabalho da paróquia como coroinha, ter passado pelo grupo de oração, como é o Vinde a Mim, né? Que é até um grupo assim mais de caráter, assim mais de carisma, né? Carismático, né? Da renovação carismática. Teve contato com o pessoal da Toca de Assis, né? Isso. Presencialmente aqui. E aí, como é que você foi parar, certo? No online? Como é que foi que um convento online te chamou a atenção? O que é que eles têm, certo? Que te atraíram? Porque assim, quando a gente tem uma vocação, pode ser até uma vocação leiga. Eu quero ser catequista. Não, eu quero fazer parte da liturgia. Eu quero fazer parte do Ministério de Música. Ou eu quero fazer parte da PASCOM, certo? E aí, quando é uma vocação religiosa, ou o rapaz ser freio ou padre, ou para a moça ser freira, eu acho que os conventos até são mais ou menos diferentes, né? O tipo de serviço, o tipo de carisma. O que, afinal, te atraiu para esse convento das Irmãs Filhas de Maria, lá em Minas Gerais? A princípio, assim, a forma online, para mim, foi muito salvífica, assim, né? Porque apesar de morar em Minas Gerais, eu não morava próximo das irmãs. Então, assim, era uma forma de elas terem criado, na verdade, esse clube vocacional online foi, assim, de Deus, podemos assim dizer, né? Porque eu acredito que se não tivesse esse clube vocacional online, dificilmente eu iria visitá-las ou iria fazer um clube vocacional, tipo, longe, né? Que fica mais ou menos 7 horas de Uberaba, de onde eu morava. O que mais me atraiu, na verdade, nas Irmãs Filhas do Coração de Maria foi a forma de vida, porque elas têm como bem maior a caridade, né? Madriguel, que é a fundadora, a frase que ela mais falava né? Estou feliz de ter consagrado a minha vida a Deus e à caridade. Então, assim, o fato também de já ter trabalhado com crianças, que também as irmãs trabalham nas escolas, o fato de ter esse auxílio nos hospitais, nos asilos. Então, assim, são coisas que eu me identifico pessoalmente. Então, com certeza, eu sei que eu vou me identificar ainda mais como religiosa fazendo esse trabalho. Luana, e como é que eram esses encontros de forma online? Era 1 hora, 2 horas? Era formação? Era estudo? Era vocês, quem acompanhava vocês era uma irmã? Isso. Quem era a irmã responsável, né? Ainda é a irmã Gabriela, ela se chama. O encontro ele durava em torno de 1 hora, com vários assuntos. Como eu falei, é um clube vocacional para ajudar no discernimento. Então, a irmã trazia, né, vários assuntos como o autoconhecimento, as virtudes, a história da igreja também. Então, ela dava vários temas, era bem variado, assim, tinha uma continuidade, tudo bonitinho, certinho, e exatamente para a gente perceber essa ação de Deus na nossa vida. Luana, e qual foi o Instagram que você acessou para fazer esse caminho vocacional online? O Instagram das irmãs é @missionárias_cordemarianas. Aí ela já tem um link e já redireciona tudo certinho. E os rapazes também podem fazer esse caminho vocacional? No caso, é mais voltado para as jovens mesmo, jovens mulheres. Tá certo. Luana, e qual foi a importância da comunidade lá do Vila União para a sua formação católica e para a sua vocação? A importância foi gigantesca, né? Eu acredito que se eu não tivesse tido esse acompanhamento na paróquia, eu não estaria aqui hoje, já começa daí. Tanto quando eu fui coroinha, assim, eu adorava, porque tinha missa, tinha procissão, tinha tudo. Então, assim, dava a hora, eu já queria estar lá 1 hora antes. Teve também muita importância do Padre Marcos, né, de forma particular. Eu lembro uma vez que eu estava fazendo alguma coisa errada na pracinha, alguém contou para ele, e no outro dia ele já me chamou ali a atenção. E para mim foi muito bom, porque inclusive foi uma chamada de atenção que eu falei assim, nossa, não, eu preciso mudar de vida, né? Então, assim, a paróquia em si tem uma importância gigantesca.
Me ajudou muito em quem eu sou hoje, né? Todos os grupos que eu tive a oportunidade de passar, seminário de vida, também com os coranhas, era super divertido, tudo que a gente fazia, né? Tanto as missas quanto, como eu falei, as procissões, a festa dos padroeiros, lá afinal ficava os coroinhas. Então, assim, foi de maneira muito, muito especial e a paróquia, de fato, me formou no que eu sou hoje. E Luana, você acha que as suas orações são atendidas? Sim, graças a Deus. Deus, ele é muito generoso com a nossa vida, né? Eu lembro uma vez que na verdade, eu estava pedindo muito para sair uma cirurgia para uma amiga minha. E, tipo assim, já tinha passado todo mundo na frente dela, já estava ali na frente. E eu lembro que eu rezei muito para Deus, assim, e de repente ela conseguiu a cirurgia, assim, foi muito engraçado, porque ela, Luana, mas assim saiu do nada. Eu olhei assim pra ela, não saiu do nada, eu rezei por você. Tá então, tipo certo. assim, Deus escutou minha oração. Então, é isso. Luana, você gostaria de falar mais alguma coisa? O que eu poderia deixar aqui hoje, especialmente para as jovens mulheres, né, e também homens que estão nos assistindo, é que confie em Deus. Se Deus te chama, Deus vai derramar muita graça sobre a sua vida. Deus vai te conduzir. Peça sempre um coração sensível a Deus, porque quando a gente pede, Deus nos escuta e Ele nos responde. Então, basta que a gente tenha um coração sensível para que a gente corresponda da melhor forma o chamado de Deus. Obrigado a todos vocês que assistiram até agora. Muito obrigado, Luana, pelo seu testemunho, para que ele sirva de exemplo a outros rapazes, né? A outras moças que estão procurando sua vocação. Luana, você pode também se despedir agora? Gente, muito obrigada, viu? Foi uma alegria estar aqui. Que Deus abençoe cada um de vocês. Rezem por mim, por favor. Vou estar lá rezando também por vocês e sigam firme. Obrigado, Luana. Que Deus abençoe sua vocação. Amém. Ofereço tudo que tenho e sou, como vítima, holocausto de amor, a tua misericórdia infinita. Ofereço tudo que tenho e sou, como vítima, holocausto